Boa tarde a todos e todas, ou bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Rodrigo, e em nome de toda a equipe editorial da revista Barra Vento, gostaria de agradecer hoje a presença do professor Ivo Tonê, que está aqui com a gente hoje para falar sobre trabalho associado, e também o Frederico Lambertucci, que esteve presente conosco em uma entrevista anterior e também estará aqui hoje para fazer essa condução comigo. Bom, gostaria então de dizer que o professor Ivo Tonê, ele tem uma grande e extensa formulação teórica, não apenas em textos, mas também em vídeos, então convido todos vocês que estiverem vendo essa entrevista também procurar outros vídeos do professor e principalmente ler os textos publicados por ele. Então, nesse sentido, aqui nos comentários desse vídeo, nós vamos colocar o link de acesso ao site do professor para que vocês tenham acesso aos textos. E sem mais delongas, iniciaremos a nossa entrevista. O Frederico vai fazer a primeiro apontamento e aí seguiremos. Me permite só uma pergunta? Claro. Ficou estabelecido que serão duas entrevistas, duas partes ou uma só? Isso, serão duas partes. Hoje a gente está aqui, então, para falar sobre a primeira parte, né? Que é justamente trabalho associado, definições, características e relevância para o processo revolucionário. Beleza. Bom, seguindo o que o Rodrigo falou aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todos. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui fazendo a entrevista nesse tema que eu não canso de ouvir de você mesmo quão fundamental é. E aí, nosso roteiro, mais ou menos, né? Que hoje é justamente isso, a gente vai tratar só a categoria de trabalho associado. Vou até ler a pergunta, porque da forma que está formulada aqui, né? Porque quando a gente pensou nas perguntas, fez aquele blocão, né? E depois foi dividido e tal. E a primeira pergunta eu já pensei justamente tanto de conhecer mais ou menos a tua lógica de pensamento e exposição. A gente colocou, né, que essa primeira pergunta ela parece meio que um fio condutor da entrevista, justamente porque ela tenta captar mais ou menos essa lógica da entrevista como um todo, né? A primeira pergunta é que você comentasse, na verdade, sobre a crise do movimento comunista e como que a crise, né, essa crise específica, refletiu e ainda hoje impacta na mudança, principalmente do que no livro, num dos caminhos da esquerda você discute, da mudança da centralidade do trabalho para a centralidade da política, né? E aí, se você puder, justamente, né, no que consiste a tese específica da centralidade da política e o que consiste a centralidade do trabalho nessa articulação, né, em relação ao problema da revolução e da transição socialista. Nada simples, né? Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal da Barra Vento. Obrigado, Frederico, por conceder a honra de fazer uma entrevista comigo. A questão realmente que vocês levantam, para mim, é extremamente séria, extremamente relevante. Mas para a gente entender essa problemática, eu acho que tem que regressar a Marx. Porque se a gente começar discutindo centralidade do trabalho, centralidade da política, sem começar com Marx, eu acho que a gente também vai tender a cair em desvios. Então, veja, todas as tentativas revolucionárias até hoje, russa, chinesa, cubana, vietnamita, norte-vietnamita, enfim, norte-coreana, não, vietnamita e norte-coreana, todas elas se deram num momento histórico concreto e todas elas prescindiam de uma condição fundamental. Não é à toa que Gramsci, num determinado momento, disse muito claramente:
A revolução, ele se referia à Revolução Russa. A Revolução Russa foi uma revolução contra o capital. É muito sintomático isso. Então, eu acho que nós temos que começar. Qual era a formulação fundamental do Marx? Para a gente depois comparar com o que aconteceu no processo histórico. E aí, meus senhores, eu fiz um levantamento, faz alguns dias, um levantamento da maioria das obras do Marx. Deixa eu ver onde é que eu tenho aqui isto. Ah, my God, onde é que está esse treco? Ah, está na minha cara e eu não via. Eu fiz um levantamento da maioria das obras do Marx, onde ele se refere à questão do trabalho associado. Olha só, eu vou só enumerar rapidamente, porque é muita coisa. Você tem referências a isso nas teorias da mais-valia. Não é por ordem da cronológica, não. É por ordem que eu peguei. Teorias da mais-valia, volume 1, volume 2, volume 3. A ideologia alemã. Manuscritos econômico-filosóficos. O Capital. Livro 1, volume 2. Livro 2, volume 3. Livro 3, volume 4. Livro 3, volume 5. Livro 3, volume 6. Vejam a quantidade de vezes. Claro que não é no sentido de que Marx fazia nenhuma definição em cada... Mas o sentido disso que eu peguei aqui, todos se referem à questão do fundamento do trabalho como fundamento da revolução, da transformação social. Manifesto do Partido Comunista, Grundrisse, volume 1, volume 2, Miséria da Filosofia, Crítica do Programa de Gotha, Manifesto Inaugural da AIT, Trabalho Assalariado e Capital, e a Guerra Civil na França. Veja a quantidade de vezes que Marx se referiu a essa categoria, trabalho associado. E eu vou ler só um trechinho do Capital, porque eu revi hoje, mas tão bonito. Suponhamos, diz ele, finalmente, para variar, uma sociedade de homens livres que trabalham com meios de produção comuns e empregam suas múltiplas forças individuais de trabalho conscientemente como força de trabalho social. Isso não é trabalho associado? É claro que é. Depois também, ele estende mais ainda isso, eu só li um trechinho. Mas é muitas referências. Então, para Marx, claro que Marx tinha partido da questão do trabalho como fundamento ontológico do ser social. Isso ele fala na ideologia alemã, depois vai em outros trabalhos, ele também se refere a isso e volta a isso no capítulo 5º do Capital, quando ele define muito claramente o que é trabalho no sentido genérico. Então, a primeira questão que tem que ser observada é que o trabalho, para Marx, nesse sentido geral, é categoria fundante do mundo social. E que depois, ao longo do processo histórico, então, cada modo de produção terá uma forma de trabalho como seu fundamento. Pegado? Trabalho de forma primitiva, escravismo, feudalismo, capitalismo, e necessariamente a reflexão sobre o comunismo, que poderia ser uma forma subsequente ao capitalismo, teria que começar pela categoria que funda, que poderia fundar uma nova forma de trabalho, de sociabilidade, que é o comunismo. Então, depois eu volto à definição de assim, trabalhar mais a questão do trabalho associado. Mas o que eu queria fazer referência aqui agora é que todas as revoluções, a russa, como eu dizia, a russa, a chinesa, etc., todas elas se deram na falta, na ausência de uma condição fundamental que Marx já assinalava. Uma condição sem a qual não seria possível avançar no sentido de uma transformação
revolucionária que realmente levasse à superação do capitalismo e à instauração do comunismo. E isto, obviamente, sempre se deu em condições muito concretas, em todas essas tentativas revolucionárias, e tudo isto levou a que o peso do processo histórico caísse sobre a vontade, não sobre a realidade objetiva, as condições objetivas da realidade. O que significa cair sobre a vontade? Significa atribuir a luta, a disposição, a dedicação, enfim, a subjetividade, o momento predominante. É sintomaticíssimo. A Revolução Russa é típica nisso. Ela se deu em condições de atraso, em condições que, obviamente, não permitiriam o avanço predito por Marx. E aí, nesse sentido, tinha que construir um instrumental que pudesse fazer avançar a revolução, mas tinha que ser um instrumental político. Tinha que, necessariamente, independente da forma que pudesse ser com Stalin, com Trotsky, com Lenin ainda tivesse vivido, teria que construir um instrumental político para fazer avançar, para defender a revolução, tanto dos inimigos externos quanto dos inimigos internos. Então, e é isso que aconteceu de forma diferente em todas as revoluções. Aí se pôs o peso na dimensão política, que, obviamente, tem seu núcleo fundamental no Estado. Não é à toa que todas essas revoluções tenham construído um Estado forte. Isso foi justificado, né, pela necessidade de enfrentar as pressões externas e internas, e a gente entende perfeitamente as circunstâncias concretas. O problema é que, eu vou falar isso, mas posso estar completamente errado. Eu acho que, diante dessa situação concreta, que era extremamente difícil, vocês todos conhecem a história da Revolução Russa, só para pegar, mas todas as outras, mas era extremamente difícil, né? Cercada por inimigos externos, com guerra civil interna, com assalto dos ex-czaristas, dos burgueses, enfim, era um atraso. Inclusive, a Rússia tinha saído, em 1861, foi extinta a escravidão, desculpe, a servidão na Rússia. Mas de extinguir legalmente até superar, isso leva muito tempo. Então, havia um atraso enorme. A indústria burguesa, os capitais burgueses que foram investidos na Rússia eram muito pequenos. Então, se formou uma burguesia, sim, mas uma burguesia que não tinha capacidade de enfrentar o czarismo e fazer uma revolução burguesa na sua plenitude como as outras. Bom, e isto levou a uma situação desesperadora. Eles tinham que formar um Estado forte para enfrentar todas essas situações. Mas isto fez o que eu considero a mudança da centralidade do trabalho à centralidade da política. Voltamos a Marx. O Marx tinha, além de estabelecer concreto o que seria os elementos fundamentais do trabalho associado, ele disse claramente: há uma condição sine qua non, que é o autodesenvolvimento das forças produtivas, um autodesenvolvimento da capacidade de produzir riqueza, que possa, então, ser, modificando todo o processo de produção, servir para que todos possam ter acesso à riqueza material e cultural da humanidade, segundo as suas necessidades. E é nesse sentido que eu acho que tem o trabalho associado, elaborado por Marx, tem 4 características fundamentais. O trabalho associado é o controle coletivo, é o controle dos trabalhadores, um controle intencional, livre, consciente, coletivo e universal dos produtores sobre o processo de produção.
Se você pega essas 4 categorias, você vai, a meu ver, desenhar o que é trabalho associado como uma categoria muito precisa. E, parênteses, faço menção aqui à necessidade de fazer esta precisão, porque eu tenho visto, de gente séria, inclusive, a afirmação de que trabalho associado é trabalho em cooperativa, que é economia solidária, que é trabalho voluntário, que é tomada de fábricas pelos trabalhadores. Isto seria trabalho associado, ou pelo menos embrião de trabalho associado. Particularmente, eu acho que não é. Trabalho associado é uma categoria tão precisa quanto o trabalho assalariado. Claro que o trabalho assalariado tem formas diversas. O trabalho associado também terá formas diversas ao longo do processo de transição. Mas ele é uma categoria que não é uma categoria que possa ser formulada particularmente num país só, numa região só. O caráter de universalidade é afirmado claramente por Marx. E acho que deve estar claro, mas não custa acentuar. Não é porque Marx disse que é verdade. É verdade porque eu acho que a coisa é assim mesmo. Não dá para ter satisfazer as necessidades de um indivíduo que já tem um caráter universal, sem que tenha acesso aos produtos materiais e espirituais universais. Então, a universalidade é uma necessidade absoluta do trabalho. Se não houver universalização, portanto, acesso à riqueza universal, não há trabalho associado. E para isso é preciso um autodesenvolvimento das forças produtivas. A capacidade de produzir riqueza em grande quantidade que possa... Agora, bem, o controle dos trabalhadores faz com que todo esse processo de criar a riqueza sofra uma radical mudança. Obviamente, se os trabalhadores controlam, a primeira coisa que eles vão dizer, bom, somos nós aqui que controlamos, o que nós vamos produzir? O que nós precisamos? E você vê imediatamente a diferença radical do capital. Quem diz hoje o que produzir é o capital. No trabalho associado, quem diz o que produzir e como produzir são os produtores. Partindo das suas necessidades, estabelecem o que vai ser produzido e como vai ser produzido. Eu sempre faço referência nesse sentido ao filme do Chaplin, Tempos Modernos. Você vê claramente o capital dominando o trabalho. Esta forma de trabalho não pode ser simplesmente transferida para uma sociedade socialista comunista. Não faz sentido isso. É preciso modificar, porque este trabalho no capitalismo é anti-humano, ele desumaniza. O trabalho que desumaniza não pode ser trabalho associado, não pode ser o fato de fazer junto, não é trabalho associado. Então, nesse sentido, o trabalho associado é uma categoria livre, no sentido de que são os produtores que, a partir das suas necessidades, livremente, depois eu volto à questão da liberdade, livremente escolhem o que produzir e como produzir. Na medida que isto seja produzido, obviamente, vem a questão da distribuição. E Marx, na crítica do programa de Gotha, diz claramente, né, quando a riqueza jorrar em grande quantidade, aí os trabalhadores poderão escrever na sua bandeira, de todos segundo a sua capacidade, para todos segundo as suas necessidades. Bom, se você junta tudo isso, aí você tem o trabalho associado. Pôr as forças de todos os indivíduos segundo suas capacidades em comum, ter o controle deste processo, ajustá-lo de acordo com a natureza humana, produzir aquilo que é necessário para as pessoas e, produzido isto em quantidade e qualidade adequadas,
todos terem acesso a esta riqueza na medida das suas necessidades. Bom, eu entendo que isso é trabalho associado. Agora, voltando à questão anterior, o Marx diz claramente, esta forma de trabalho implica necessariamente um autodesenvolvimento das forças produtivas. É óbvio. Em escassez, isso está claramente na ideologia alemã. Aliás, já em 1845, Marx e Engels diziam isso. Se houver escassez, vai começar a briga de novo. E toda merda, essa é a palavra deles, né? Toda merda anterior vai ser reforço. É claro isso. E tem mais, ainda no Capital também, Marx volta várias vezes a dar um peso nisto. É preciso dizer, comunismo, já se falou desde a Grécia Antiga, comunismo, uma sociedade mais comunitária, uma série de utopias que também falaram sobre isso. Mas em todos esses momentos, faltava a base material para o comunismo. Então, quem criou essa base material foi o capitalismo. E, a partir disto, então, desta base material, é que se pode falar em comunismo no sentido de que aí tem um fundamento material. Este fundamento material é o trabalho associado. E, a partir disso, então, é que se pode... Eu não sei se já... Acho que já entra um pouco em outras perguntas também. E veja, esta forma de trabalho, necessariamente, se há possibilidade de produzir riqueza em quantidade enorme, inclusive em boa qualidade, obviamente as pessoas não precisarão viver para trabalhar. Poderão trabalhar para viver. E isso, diz Marx, vai diminuir necessariamente o tempo de trabalho necessário para produzir essa riqueza. Não faz sentido trabalhar seis dias por semana, como se faz hoje, né? Numa sociedade onde você tem o controle livre, consciente, coletivo, universal, da riqueza jorrando em grande quantidade. Não faz sentido trabalhar 6 dias. Basta trabalhar, suponhamos, um dia por semana. E o Marx diz claramente no Capital, a base material, a liberdade efetiva do ser humano só pode ser fundada numa base material que permita isso. E este é o trabalho associado. Na medida que produz riqueza em quantidade e qualidade suficiente para todo mundo poderá trabalhar muito menos, e aí que começa a verdadeira liberdade. Verdadeira. Liberdade no sentido mais pleno do termo. Que as pessoas poderão fazer, na ideologia alemã, Marx e Engels, você já sabe, eles faziam referência a isso, fazer uma coisa de manhã, uma outra de tarde, uma outra de noite, né? Os exemplos que eles davam lá eram exemplos concretos. Não seria, ninguém vai pastorear hoje. Mas, enfim, o que eles queriam dizer é exatamente isso. Desenvolver as potencialidades humanas. E o desenvolvimento, o fundamento desse desenvolvimento estava na categoria do trabalho, quando Marx define o trabalho no sentido geral. O tornar-se humano, do ser humano, implica que ele se torne cada vez mais amplo, mais detalhado, e, portanto, ele tem a necessidade, tenha potencialidades que não tinha lá no estágio primitivo da humanidade, e nem até surgir o capitalismo, que desenvolveu amplamente as forças produtivas. Bom, eu acho que a questão está aí. Infelizmente, todas as tentativas, voltando um pouco à questão, todas as tentativas revolucionárias se deram em condições de baixíssimo desenvolvimento das forças produtivas, se deram em condições de impossibilidade de haver
de haver condições para produzir riqueza em grande abundância, portanto, necessariamente faltava a base material. Isto, como eu dizia antes, fez com que, diante daquela situação concreta, se pusesse todo o peso na dimensão política. É preciso organizar um Estado forte? Sim, era preciso para defender-se contra isso em todas as tentativas revolucionárias, mas a Rússia foi típica, né? Era preciso defender-se contra os inimigos internos e externos, supostamente. Aí começou, a meu ver, a derrapagem. Supostamente, durante um certo tempo, a gente vai fazer assim, mas depois, o problema é que o depois não vem nunca, porque não pode vir. E aí tem a análise do Lenin, que era o condutor principal da Revolução Russa. Ele tinha duas condições. Uma, a análise dele do capitalismo, para ele, na análise do capitalismo, o capitalismo estava em agonia, estava apodrecendo. Então, mesmo que a revolução começasse num país tipo Rússia, pouco desenvolvido, mas estando o capitalismo em agonia, em apodrecimento, seria possível avançar desde que também se juntasse com a revolução nos países ocidentais mais desenvolvidos. Bom, essas duas questões, infelizmente, não entraram em jogo. E aí o impasse estava formado. Diante disto é que eu acho que, assim, posso estar enganado de novo, mas nem Marx, nem Lenin, nem ninguém que estivesse conduzindo o processo revolucionário russo conseguiria fazer essa transição do capitalismo ao comunismo. Bom, eu vou falar até não sei quando, mas eu acho que cabe a vocês interromper para puxar mais para cá ou mais para cá. Certo. Não, tranquilo, Ivo. Eu acho que essa primeira pergunta, né, ela inclusive, ela é a primeira não por acaso, né, para a gente de fato introduzir o tema e invariavelmente a gente acaba já adiantando algumas questões, né, que vamos trabalhar daqui para frente, mas eu acho que pode ficar tranquilo com relação a isso. Quanto você precisar falar e se estender para apresentar os seus apontamentos, a gente não tem nenhum limite de tempo, tá? Para nós é tranquilo e é um prazer ouvi-lo. Não precisa, enfim, se autopoliciar com relação a isso. Tá, bom, então me deixa só fazer uma claro. referência. Veja, a partir desta... sim, salvo ignorância minha, e pode ser de fato ignorância, eu não conheço nenhum texto sistematizado, não apenas referências esporádicas, mas nenhum texto sistematizado que trate da categoria de trabalho associado como fundamento do comunismo e como fundamento do processo de transição. Isso é muito sintomático. Se perdeu. Veja, não é intencional, não é falta de inteligência. Lenin era inteligentíssimo, o maior condutor revolucionário, até sem dúvida nenhuma. Mas a pressão das circunstâncias concretas levou a que se invertesse a teoria do Marx. E não é à toa, voltando àquilo que eu disse antes do Gramsci, não é à toa que o Gramsci, que afirmava que a Revolução Soviética era uma revolução socialista, não é à toa que ele afirmasse que ela foi uma revolução contra o capital. Porque o Marx tinha dito claramente: condição fundamental é o autodesenvolvimento das forças produtivas universal, que pelo menos possa ser universalizado. Na falta disso, não vai. Então, de fato, não foi. Não foi porque não podia ir. Mas isto foi tomado... Nessas circunstâncias começou a deriva teórica. Dois grandes desvios aí começaram. Um teórico e outro prático. O desvio teórico foi começar a pensar que por este caminho, devagarinho, se poderia chegar ao socialismo.
claro que você teria que defender a necessidade de um Estado operário, de um Estado a serviço dos trabalhadores. Veja, nessa conjuntura, ninguém se deu ao trabalho, e eu não conheço também ninguém, depois dos grandes revolucionários, Lenin, Trotsky, Rosa, Gramsci, tal, até Lukács também, e com todo o respeito pelo trabalho do Frederico, aí que eu não sei se ele vai me desdizer, mas nem Messaros, sei lá, eu digo sempre, Messaros devia ter escrito um capítulo sobre o trabalho associado. Eu sei que ele faz referências importantes, e para qualquer um que conheça melhor a coisa, pega imediatamente essa questão do trabalho. Mas ela é tão importante, tão fundamental, que merecia um trabalho sistemático. Eu não conheço nenhum. Se fala sobre a necessidade de transformações econômicas e tal, mas não se fala expressamente sobre o trabalho associado à natureza dele, às condições de existência dele. Isto levou ao assento na dimensão política, né? E aí começou a deriva até chegar ao socialismo num país só. Quem acreditava na centralidade, ou ainda acredita na centralidade da política, como, agora me referindo mais à transição, como, digamos, polo diretor da transição. Quem acreditava, e acredita, porque acho que a maioria da esquerda, que ainda se diz revolucionária, ainda tende a acreditar nisto. Porque essa deformação leva a duas coisas. Uma, ao politicismo, isto é, a atribuir à dimensão política a tarefa de conduzir o processo. Conduzir não é forte o suficiente. De nortear, melhor, de nortear o processo de transição. Então, atribui ao Estado, portanto, aí, claro, a formulação é um Estado operário, um Estado ao serviço dos trabalhadores, enfim, um Estado proletário. Mas a outra formulação é de quem simplesmente abandonou essa perspectiva de superação do capitalismo, dizer que cai no reformismo. Esta ordem é o melhor possível, a gente tem que reformar aos poucos, gradativamente, né, e ir melhorando aos poucos. Dois desvios fundamentais que acabam com a questão do trabalho associado. Então, o que eu acho que é preciso retomar é que o trabalho associado, a categoria do trabalho associado, é ela que norteia o processo de transição. O que significa nortear? Significa colocar as condições concretas e estabelecer estabelecer os elementos fundamentais da transição. Se não existirem esses elementos, a transição não pode ser efetivada. Quem faz isto é o trabalho associado. E para isto, basta recorrer a Marx. Você ler a Guerra Civil na França, Marx diz duas coisas que me parecem fundamentais nesse sentido. Uma, a classe operária não pode tomar o Estado e colocá-lo a serviço dos seus interesses. Segunda, a tomada do poder político, a destruição do Estado e a tomada do poder político pelos trabalhadores é condição para abrir o problema, para abrir as condições para que entre em cena o trabalho associado, ou seja, que se façam as transformações econômicas que possam, então, pôr o chão que vai pavimentar o processo de transição. Eu não vejo ninguém dizer Marx está errado. Poderia ser. Bom, veja, o processo histórico desdisse Marx e a coisa tomou outro caminho. Mas ninguém para dizer, olha, Marx na Guerra Civil na França disse isto, aquilo, está errado.
Óbvio, tudo bem, mas me demonstre por que está errado. Se houver uma demonstração fundada no processo real, eu posso até admitir, vá lá, Marx errou, Marx não era infalível. Mas ninguém se dá o trabalho nisso. Não há a exposição do pensamento do Marx e depois desdiz isso, então toma outro caminho. Simplesmente se toma outro caminho, ou seja, o caminho da centralidade da política e, bom, o que você vai fazer com Marx? Não se diz nada. Eu acho que isso é uma das deformações que advieram de todas as tentativas revolucionárias. O desvio teórico, veja, todas as categorias mais importantes do Marx tiveram que ser reformuladas. O que é uma revolução? O que é o fundamento do comunismo? O que é socialismo? O que é o processo? Enfim, quem é que norteia o processo? Quem dirige? Qual é a relação entre o momento político e o momento social? Veja, em 1844, nas glosas críticas, Marx já assinalava essa questão. Claro que ele não tinha clareza ainda, mas ele intuía essa questão. Ele dizia lá, de alguma maneira, claramente, a revolução proletária terá que ser uma revolução política com alma social. E eu vejo, às vezes, as pessoas dizerem, mas esses lucachianos esqueceram da política. Não esquecemos, não. Porque a gente cita Marx a toda hora, e o Marx disse, a transição tem um momento político, transição revolucionária proletária, tem um momento político que é a destruição do Estado burguês. E, a meu juízo, a tomada do poder político pela classe trabalhadora. O que foi feito com isso? Bom, a classe trabalhadora não podia, porque era atrasada, era isso, era aquilo, e tinha uma série de outras tarefas, então não podia tomar o poder político nas suas mãos. Nas revoluções não podia, de fato, mas isso foi transformado em teoria. E, de fato, a classe trabalhadora tem que ter condições de tomar o poder político nas suas mãos, não de formar um novo Estado. Porque aí precisaria voltar ao que é o Estado, a propriedade privada, o Estado, nas suas várias configurações. A natureza do Estado. Marx já dizia com isso claramente nas glosas críticas. Ele mostrava a relação entre capital e Estado, de onde vinham os problemas sociais, por que o Estado não podia superar os problemas sociais, não importa, enfim, que a culpa da não resolução dos problemas sociais não estava no Estado, porque os problemas sociais estavam fundados na dinâmica do capital. Isso já em 1844. Então, ele já deixava muito clara a relação entre o momento político necessário, que, a meu juízo, se divide em dois, que é, de um lado, destruir o Estado burguês, e, de outro lado, assumir o poder político. Não se pode pensar que, de um dia para a noite, acabou tudo e começou o comunismo. Para aí, a luta continua, mas a luta terá que ser encabeçada. E Marx, nesse sentido, se inspirava na Comuna de Paris. Que lá não se constituiu propriamente um Estado político, mas lá houve a derrubada do poder político burguês, até um certo ponto, pelo menos, a tomada do poder político pelo conjunto dos revolucionários. E isto não significa baderna, não significa anarquismo, não. Significa auto-organização. Mas não a organização de um corpo estatal fora, acima da sociedade e que mande na sociedade, que é típico do Estado. Então, nesse sentido, a convergência com as suas tarefas específicas do momento político, que é destruir o Estado burguês e abrir as condições, agora sim, para entrar em cena a alma social do trabalho, que é o trabalho associado. Nesse sentido é que você tem a conjunção sem
sem cair para o lado nem do politicismo, nem muito menos do reformismo, mas mantendo a especificidade própria do momento político. Agora, mantendo aquilo que é fundamental. O momento político é uma mediação. Não é ele o dirigente, não é ele o norteador, mas é ele que tem que abrir o caminho para poder, então, os produtores poderem organizar a produção de acordo com as demandas do trabalho associado. É nesse sentido que eu acho que, bom, isso teve repercussões, esses desvios teóricos e práticos, nossa, tiveram, a meu juízo, consequências devastadoras para a luta da classe operária. Porque aí, teoricamente, começou toda uma reformulação dos conceitos marxianos e a substituição por outros diante de circunstâncias concretas. E isto, bom, vocês conhecem o processo histórico depois do stalinismo, da internacional, da supressão da internacional, o livro do... me lembre o livro do... que faz essa história Claudinho? O livro do Claudinho, interessantíssimo nesse sentido, e mostra como foi formulada toda uma política, todo um processo histórico que levou à submissão, primeiro a coexistência pacífica, e dentro da coexistência pacífica de frear uma série de lutas revolucionárias na Espanha, na Itália, na França, na Grécia, na Iugoslávia. Nossa, foi um negócio absurdo. Mas tudo em nome de uma teoria que levava à não confrontação direta do suposto socialismo na União Soviética, que seria fraco, que ainda não teria força para confrontar o capitalismo. Então, teria que se frear o avanço revolucionário e espalhou essa teoria pelo mundo todo, no sentido de que a luta deveria ser dos comunistas aliados subordinadamente com a burguesia nacional para poder primeiro... Então, veio que a história do etapismo, enfim, as deformações foram brutais. E mais ainda, porque foi sendo constituído esse Estado cada vez mais forte e cada vez mais autoritário, toda a teoria vinha de cima para baixo. E aí eu digo, o movimento comunista virou uma igreja. Você tem o Papa, Stalin, os cardeais do Comitê Central, isso, né, em termos internacionais, depois em termos nacionais, mais ou menos a mesma coisa. A teoria é formulada, sobretudo por Stalin, é passada pelo Comitê Central, né, tudo bem mantido dentro de determinadas linhas. Isto é repassado para os fiéis. E os fiéis têm que assumir isto. Mas a teoria já vem pronta. E isto é típico da igreja, isso é típico dessas instituições religiosas, que a teoria vem de cima para baixo, os fiéis têm que aceitar, e ai de quem não aceitar. Bom, vocês conhecem todos os processos de Moscou e outros processos, e também em outras tentativas revolucionárias. Então, veja, isto sem deixar de fazer referência a essa derrota, a consequência dessa derrota devastadora também nas transformações que a própria classe operária foi sofrendo ao longo desse processo. Veja, de 1917 até hoje, é um processo de profundas transformações na classe trabalhadora. Mas a teoria deformada teve influências poderosas em todo esse processo. Não é, volto a dizer, não é à toa que a maioria da esquerda hoje tem um tom ou politicista ou reformista.
Não é à toa isso. Aí entra um pouco aquela questão que eu não sei se vai em outra pergunta, se podemos parar aqui, volta em outra pergunta, a relação entre teoria e prática, aquela história a consciência vem de fora, vem de dentro. Bom, paramos por aqui nessa pergunta, vamos, senão eu continuo falando até meia-noite. Não, beleza. Tem uma pergunta aí. Talvez essa aí para a gente fechar, né? Mas, como eu disse, eu acho que essa primeira pergunta ela abre muitos caminhos mesmo para a gente apresentar o tema, trazer muitas questões, né? Então, mais uma vez, eu faço aqui esse apontamento, né? Nós não temos limite de tempo, não temos que cumprir horário, você pode seguir da forma que quiser, tá? Tudo bem, mas se vocês quiserem interferir, questionar, perguntar, fiquem à vontade. Combinado. Bom, então, como eu comentei, eu acho que de uma maneira ou de outra, nesse primeiro apontamento seu, né, nessa primeira resposta, a gente já tocou em vários temas que vamos trabalhar aqui, né? Então, a ideia agora é tentar aprofundar de forma pormenorizada algumas temáticas que você já anunciou nesse primeiro momento, né? A gente tinha uma pergunta, por exemplo, na sequência agora, com relação às obras em que Marx faz alusão, né, a essa categoria do trabalho associado. E aí eu acho que a sua apresentação inicial já foi bastante feliz, né? Já cumpriu esse apontamento. Então, para todos os ouvintes, né, leitores da Barra Vento, já estão aí as indicações, né, de leituras que o Ivo acabou de apresentar, né? Mas uma coisa que é interessante, ainda sobre essa questão das obras, né? E aí me permita a leitura aqui, em um dos seus textos, intitulado Trabalho Associado, Extinção do Estado, você apresenta, entre aspas, né? Abre aspas. Marx não escreveu nenhuma página específica sobre esta categoria, trabalho associado, no caso, né? No entanto, em várias de suas obras, ele se refere ao trabalho associado, mesmo que não seja com essas exatas palavras, como fundamento material de uma sociedade comunista. Então, o primeiro apontamento a partir disso é perguntar para você assim, se o Marx ele chega a empregar, de fato, né, esse termo trabalho associado, literalmente, né, em que momentos, né, e se sim e se não, né, em que momentos das obras ele apresenta questões sobre essa categoria, ainda que não fazendo alusão explícita a esse termo, né? Se é uma questão mais parcelar, uma nota de rodapé, ou é algo mais central. E se você julga que talvez isso tenha algum peso, né, justamente nas leituras que vieram, que não conseguiram captar a relevância dessa categoria, né, justamente porque talvez, né, aí vai depender da sua resposta, né, talvez aparece como algo não exatamente explicitamente formulado, com várias páginas, etc. Né? Então, essa seria uma primeira pergunta. E uma segunda questão... não, peraí, não faça duas perguntas. Tá, beleza. Aí eu esqueço a segunda, fica chato. Tá bem. Na volta, então, quando você fizer essa, eu retomo, tá? A segunda pergunta, vamos dizer assim. Pode ser, então. Veja, eu comecei antes dizendo aqui em quais obras Marx fala sobre trabalho associado. Em algumas referências tá explicitamente, obviamente eu não fui no alemão, não sei exatamente se a tradução é fidedigna, mas está falando de trabalho associado. E nessa que eu li, Associação Livre de Trabalhadores, bom, certo? Óbvio que é trabalho associado. Marx fala muito nisso. O que eu acho é que o peso do processo histórico levou a deixar de lado isso. Lenin escreveu o Estado e a Revolução, né? E ele diz que o Estado vai perecer, né, etc. Mas eu acho que, coitado, o Lenin lá do outro lado não vai gostar, mas eu cobro do Lenin não ter escrito um livrinho sobre trabalho associado e revolução. Porque não fica claro no texto dele, do trabalho do Estado e a Revolução, não fica claro que a dimensão norteante é o trabalho associado. Claro que a gente pode entender que o que ele fez diante das circunstâncias concretas.
e não só ele, mas ele especialmente, que era o condutor maior. Mas isto rebateu, como eu disse antes, rebateu em todo o processo teórico e prático depois dele. Então, levou a que não se desse atenção suficiente. E olha como é interessante. Eu aí faço minha penitência. Se o que eu estou dizendo tiver certo, posso estar errado, não é? Mas se estiver no caminho certo, eu mesmo só tomei consciência dessa questão, da importância dessa questão há não muito tempo. Claro, desde que eu escrevi esses textos e tal, mas, cara, a nossa realidade prática e o que veio para a nossa cabeça de todas as tentativas revolucionárias não forçou a gente a pensar nessa direção. Forçou sempre a pensar na direção do que aconteceu concretamente. Nossa, uma série de processos históricos concretos, você vai atrás disso tudo, é verdade. Mas isto nos desviou da questão fundamental, do ponto de partida. Não é à toa que nisto se perdeu não só o trabalho associado, como se perdeu a categoria do trabalho como um momento fundante do ser social. Quando Lukács escreve a ontologia dele, veja, um capítulo enorme, mais de 100 páginas, se não me engano, 126 páginas, é só sobre a categoria do trabalho. Trabalho no sentido geral, não é no sentido capitalista, concreto, é trabalho no sentido geral. Por que ele fez isto? Entendo eu. Exatamente porque esta categoria tinha sido deixada de lado. Precisava retomar essa categoria como fundamento, como categoria fundante do ser social. Para então você pegar o fio condutor da história, veio de lá, dessa categoria que faz a passagem do ser natural ao ser social, que vai permitir o surgimento de todas as outras categorias em inter-relação, constituindo a categoria da totalidade ontológica, e que vai deixar claro, todas as formas de sociabilidade têm uma forma de trabalho como seu fundamento. Isto pesou muito quando se falou no capitalismo. Tá, a forma do trabalho no capitalismo é o trabalho assalariado. Marx esmiuçou isso no Capital, em outras obras, e outros autores então foram isso. Mas quando se falou no processo de transição, voltou, por causa do peso histórico concreto, voltou à questão da dimensão política como a dimensão norteante do processo. E isto, ao meu ver, complicou tudo. Não é má vontade, não é falta de inteligência, não é falta de dedicação ao estudo sério. Eu acho que o ponto de arranque está na Revolução Russa. O que aconteceu lá, que levou a todas essas deformações e depois toda a formação dos militantes, que simplesmente não precisavam mais estudar a sério tudo isto, nem podiam, na verdade, porque divergir do que vinha de cima para baixo era heresia. Isto foi deformando todo o movimento revolucionário. Aí a gente pergunta hoje, onde está a classe trabalhadora? Veja, aí é só um minutinho. Vocês sabem melhor do que eu. O que a humanidade está sofrendo é uma crise astronômica. A gente vê muita gente falando, eu pelo menos tenho visto muitos marxistas e outros falando sobre a crise atual, sobre os problemas climáticos e as guerras, enfim, toda essa encrenca que a humanidade, brutal que a humanidade está vivendo hoje. Mas, de novo, pode ser ignorância minha. Tem muita gente que faz até exposição da crise atual. Mas eu não vejo ninguém pegar a crise atual, de novo, se eu estiver errado, mandem bala aí. Eu acho que para tratar da crise atual, teria que começar da teoria do valor,
da teoria das crises do Marx, da teoria da crise atual, para então chegar na que é efetivamente a crise atual. Não, o que eu tenho visto mais, tirando essa questão do BRICS, que parece que uma nova ordem multipolar, né, vai substituir a ordem imperialista unipolar atual, né? Capital não entra, a crítica do capital não entra em cena aí. Mas não é só isso. A maioria, pelo menos do que eu tenho lido, pode ser que me falte muita leitura, não pega esta questão pela teoria do valor, teoria da crise atual, para então mapear tudo isso. Eu acho que não basta denunciar, não basta expor os sintomas, que é justo, sem dúvida, denunciar e expor os sintomas, tranquilo, mas nós temos que ir às raízes da questão. E eu não vejo isto acontecer, não. Então, a partir de todo esse desenho aí, o que nós temos uma classe trabalhadora hoje, como eu digo num outro texto chamado O Grande Ausente, que está de fato ausente. Ausente não no sentido físico, ela existe. Mas, de um lado, ninguém sabe direito o que é esta nova classe trabalhadora, que sofreu profundas modificações, e ela não está presente como sujeito político, como sujeito que põe a bandeira do comunismo muito alta, a bandeira da destruição do capitalismo lá para cima, e busca as mediações para chegar a este objetivo. O objetivo de uma revolução proletária, comunista, que destrua radicalmente o capitalismo, foi perdido. Mesmo quando se fala em socialismo, virou uma coisa muito genérica, muito pouco clarificada. Então, como é que você quer atingir um objetivo se você não tem clareza do que ele é? E eu tenho visto outras coisas, pessoas também dizendo, bom, Marx não falou sobre o que é o comunismo. Então, nós não podemos falar sobre o que é o comunismo. Muito bem, mas Marx disse, para a gente chegar num determinado objetivo, tem que saber qual é esse objetivo. E ninguém venha me dizer que Marx não falou sobre o comunismo. Ele não escreveu um livro sobre o comunismo agora, que nem o Capital. Claro que não. Mas todas essas indicações que eu dei aqui, nas mais variadas obras do Marx, ele falando sobre a base material de uma sociedade comunista, dando os elementos fundamentais do que deverá ser uma sociedade comunista. Ele não diz, bom, no comunismo a gente vai fazer isto concretamente. Isso não dá para dizer, não. Mas tem que ter o norte, e o norte ele deu. Eu particularmente acho que o norte começa na questão do trabalho associado. Você definindo bem o que é o trabalho associado, você está norteando. Se não se efetivarem mediações que levem a este objetivo, não se chega nele. Então, me parece que isso ficou muito claro no Marx. Mas eu não vejo, de novo, não vejo ninguém trabalhando isto, e muito mais, voltando à classe operária, pelo menos no meu entender, de novo, salvo desconhecimento, a tônica, não só de algumas, não só da maioria, a tônica de todas as lutas da classe operária, e são muitas, vocês sabem disso. Milhões de pessoas saindo para a rua, manifestações, brigando por isso, brigando por aquilo, justíssimo. Mas nenhuma colocando pelo menos que se tenha grande visibilidade, nenhuma colocando a bandeira da superação do capital radicalmente e a instituição de uma sociedade comunista. Então, você não tem isso. Eu não entendo como é que se pode querer chegar a um lugar que você não sabe o que é. Você tem uma ideia muito vaga do que seja. Vamos para o socialismo. Mas, se você pega as várias definições do que tem por aí de socialismo, é uma selva. E parece que fica verdadeira aquela ideia em muitas pessoas. A gente faz o caminhar caminhando.
caminhando para onde? Pelo menos tem que ter as dimensões fundamentais muito claras. Aí sim, ao longo do processo, há sempre um campo de possibilidades, e neste campo você tem que trabalhar, mas sabendo que o fim a chegar é aquele. Não é através de um Estado que conduz o processo, não é através de reformas gradativas, é através de uma necessária ruptura radical, voltando àquelas duas condições, momento político e momento social. Bom, Ivo, eu vou fazer a segunda parte da pergunta, porque o Rodrigo caiu, né? Tá, beleza. Da chamada. Na segunda parte da questão era se você poderia. Eu vou juntar duas perguntas, viu, Ivo? Vou aproveitar e vou juntar duas perguntas aqui. Tudo bem. Se você poderia descrever melhor, desdobrar as determinações específicas do trabalho associado, né? As categorias da liberdade, que você até falou que ia discutir mais especificamente a questão. Então, se você pudesse desdobrar as categorias da liberdade, do caráter coletivo, o que significa exatamente o caráter consciente do trabalho, porque, de fato, o trabalho, do ponto de vista ontológico, sempre possui alguma consciência, né? Não é exatamente essa categoria que está sendo colocada como a ideia de trabalho consciente, propriamente, né? Quando está falando de trabalho associado. Então, e a universalidade também você já tocou em alguma medida, mas se pudesse desdobrar, vou deixar só essa, desdobrar essas quatro determinações do trabalho associado, né? Referentes unicamente aqui ao trabalho associado, porque trabalho assalariado também tem algum tipo de universalização, né? Então, é uma especificidade aí, um tipo de universalidade, mas é específica, né? Então, se pudesse tratar dessas quatro determinações do trabalho associado, seria interessante. Veja, para isso, eu acho que nós temos que voltar ao começo. A partir da categoria do trabalho, no sentido genérico, essa que faz o salto do ser natural ao ser social, o que se vê aí é que a forma de trabalho, agora concretamente, na sua concretude primitiva, ela necessariamente vai fazer com que o indivíduo singular vai se apropriando das efetivações do gênero, genéricas, daquele grupo. Os grupos iniciais certamente eram muito pequenos, mas as pessoas que vão nascendo terão que se apropriar das habilidades, das teorias, dos valores, das relações sociais, enfim, do que se chama de patrimônio universal naquele momento, universal muito restringido, mas é universal para aquele grupo. Na medida que esse indivíduo vai se apropriando disso, ele vai se transformando, ele vai se tornando cada vez mais amplo, mais gordinho, eu diria, né? No sentido de que ele vai deixando de ser simples para ser mais complexo. E, nesse sentido, ele, na medida em que também vai interagindo com o grupo, ele contribui individualmente e coletivamente para tornar o patrimônio do grupo mais amplo. É óbvio que isso implica um grau de liberdade que o animal não tem. O animal é determinado pela natureza a fazer aquilo, né? E vai fazer sempre o mesmo. É por isso que a categoria do trabalho, no sentido ontológico, tem a possibilidade de o ser humano fazer sempre algo novo. Porque na medida em que ele faz uma determinada coisa, ele, com isso, adquire habilidades, valores, cria ferramentas, enfim, interações sociais que permitem com que ele apreenda isto, armazene, digamos, em si mesmo, e quando for fazer uma outra coisa, ele possa usar tudo isto. Então, certamente vai fazer uma coisa nova. A imagem que o Marx usa é do pior arquiteto e da melhor abelha, né? A melhor abelha sempre faz a mesma coisa e o pior arquiteto pode cair até
o edifício que ele faz na cabeça dele, mas ele faz outro edifício diferente. Ele tem a possibilidade de fazer isso. É claro que, ao longo deste processo, na medida em que o ser humano vai dominando, através do conhecimento e através da transformação da natureza, vai dominando cada vez mais a natureza, acontece aí o que o Marx chama de afastamento das barreiras naturais. Ele se distancia cada vez mais da natureza. Ele se torna mais livre em relação às determinações da natureza. É claro que isso levou milhares de anos. Se mais ou menos a humanidade tem, segundo me parece as últimas pesquisas, uns 300 mil anos, veja, quanto tempo demorou a esse conhecimento da natureza, e olha que esse conhecimento da natureza implicou a formulação de questões mágicas, míticas, religiosas, enfim. É um negócio complexo que foi se desenvolvendo, mas permitiu que se chegasse, por exemplo, na modernidade, a um domínio da natureza, a um conhecimento e a um domínio da natureza que, obviamente, permitiu a estruturação da liberdade sob a forma do capitalismo. Certamente um avanço, um progresso na liberdade, no escravismo, no feudalismo e também na comunidade primitiva. Então, a liberdade nunca é liberdade abstrata, é sempre uma liberdade concreta, na autoconstrução humana, sempre em relação com a natureza. Quando você chega no capitalismo, você chega na forma, digamos, mais elevada da liberdade sob a forma da propriedade privada. Aí você tem a liberdade do cidadão, a liberdade do indivíduo privado, mas é uma liberdade real. Esta liberdade, a meu juízo, tem seu fundamento no contrato de compra e venda de força de trabalho. Na medida em que os dois fazem uma transação de compra e venda, os dois ganham o direito, no sentido ontológico, de cada um buscar a satisfação dos seus interesses. Isto configura a cidadania na sociedade capitalista. E depois aperfeiçoa no sistema democrático, tudo isso, enfim. Há uma forma de liberdade superior às anteriores. De novo, isto teve a ver com o avanço do domínio, do conhecimento e do domínio da natureza. A Revolução Industrial teve um peso enorme nisto. A Revolução Francesa e outras revoluções burguesas que acabaram com o mundo feudal tiveram um papel fundamental nisto. Mas, mesmo até aí, o indivíduo estava sempre subsumido a outras formas que não fossem a si mesmo coletivamente. Quem manda na sociedade capitalista é o capital, todo mundo sabe disso. Mesmo que se tenha esses direitos da cidadania, direitos políticos, civis, sociais, tudo isso são realmente importantes no processo histórico, mas quem manda aqui é o capital. Então, a possibilidade de atingir uma forma superior de liberdade tem que ser necessariamente desfazer-se dos entraves que o capitalismo impõe aos indivíduos. A possibilidade de congregar, de juntar as forças em comum. Veja, a associação de trabalhadores existe na fábrica. Mas na fábrica não são os trabalhadores que mandam. Eles estão subsumidos aos ditames do capital. Para que eles possam realmente juntar as suas forças, eles têm que ter um grau de universalidade que não pode existir no capitalismo. E um grau de capacidade de dizer, nós queremos isto, nós precisamos disto, nós vamos produzir isto e vamos produzir em tais condições. Então, nesse sentido, o trabalho associado eleva o ser humano a um grau de liberdade que agora ele é pensando sempre no sentido coletivo, universal, não no sentido do indivíduo particular. Ele, se juntando com outros, né, tendo acesso
a produção cada vez mais universalizada. Então, nesse sentido é que o trabalho associado, que restringe o trabalho a um tempo muito pequeno, pode permitir uma forma de ser que humanamente a mais elevada possível. A forma da liberdade que o ser humano pode ter no comunismo é a forma da liberdade mais elevada que a humanidade pode ter. Eu brinco dizendo que a partir daí só os anjinhos. Como os anjinhos não existem, então ficamos na liberdade humana. Mas é claro que esta forma da liberdade implicou um autodesenvolvimento das forças produtivas e um domínio consciente, no sentido de que não é feito por obrigação, é feito livremente, compreendendo as situações concretas. Então, todas essas categorias comparecem nesse sentido para poder usufruir da universalidade da produção, tanto material quanto espiritual. Não sei se respondeu bem, Frederico. Não, acho que foi boa, Ivo. Acho que colocou as coisas. Acho que eu faço a terceira questão também, para a gente manter a lógica interna. Então, a terceira questão, Ivo, era. Você também já tocou um pouco no ponto, né? E eu acho que até a colocação específica do trabalho, de como que essa possibilidade do trabalho associado deriva da própria característica ontológica do trabalho, acho que também esclarece em alguma medida essa pergunta, mas há uma confusão generalizada, eu diria, principalmente em uma certa esquerda, inclusive uma esquerda um pouco mais próxima da social-democrata, experiências de economia solidária, até um pessoal que é mais esquerda, digamos assim, marxista, mas que se aproxima de fábrica ocupada, né? Tem o caso da Flasco no Brasil, eu acho que é o mais destacado de todos, né? Quem? O caso da Flasco, lá em São Paulo, que é aquela fábrica ocupada, acho que é o mais destacado, né? Que o pessoal pensa aquilo como exemplo histórico do que seria um tipo de trabalho socialista, né? O que seria, que é uma empresa gerida por trabalhadores. Nesse sentido, pensando justamente nesses exemplos históricos e como que isso se consolidou, mais ou menos, que a gente queria que você, assim, destacasse um pouco justamente essa diferença, né? Por que o cooperativismo, um trabalho cooperativo, trabalho solidário, trabalho comunitário existentes não podem ser, independentemente da característica deles, né? Ser confundidos com o trabalho associado, como se de fato fosse esse tipo de trabalho que fundamentasse ou fosse igual à categoria de trabalho associado que fundamentasse uma sociedade comunista e socialista de transição, né? Como você já colocou. Então, se pudesse ater um pouquinho mais especificamente nesse conteúdo, também acho que seria interessante, assim. Porque essa também é uma confusão Confusa. gigantesca. A confusão confusa, realmente. O que eu acho que está expresso nisso, nessas tendências de trabalho da Flasco, tomada de fábricas, enfim, trabalho solidário, enfim, essas coisas. De novo, está por baixo disto, me parece, uma questão filosófica. Ou seja, posso estar errado também aí. Ou seja, a relação entre o momento subjetivo e o momento objetivo. Parece que isso decorre também, é um resultado de toda essa deformação que eu sinalizei antes. Do ponto de vista marxista,
há uma relação no processo prático, teórico também, mas no processo prático, entre o momento subjetivo e o momento objetivo. A pré-ideação, que se expressa em determinada compreensão da realidade, a ação sobre a realidade visando um determinado objetivo. Nesta relação, o momento predominante é o momento objetivo. Não basta querer, não basta se dedicar, não basta se esforçar, não basta lutar, não basta dar a vida para isso. E eu acho que, por causa da perda dessa perspectiva revolucionária fundada no trabalho e no trabalho associado, se acabou pesando em cima da vontade. Eu vi em outro momento, faz alguns anos, eu vi em um lugar, um conjunto de pessoas altamente críticas de esquerda, comprar um sítio para fazer um embrião do trabalho que seria no socialismo. Então, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai dividir. Bom, eu não sei se eles fariam também as ferramentas. Eu não sei se eles não comprariam nada. Eu não sei como é que eles viveriam, a não ser voltando às cavernas primitivas. Sabe? É um idealismo, uma vontade tão grande de encontrar alguma coisa que se oponha a essa desgraça que é o capitalismo, que de fato que molda todo mundo dentro do caixotinho e obriga você a abrir mão dos interesses coletivos. Claro, só pesa nos interesses individuais. A vontade de se opor a isto leva a esse tipo de coisa. Veja, onde é que se deu, digamos, a experiência mais autêntica, eu diria, de autogestão? Não foi na Iugoslávia? Pelo menos foi uma grande experiência de autogestão. Conscientemente. Só que, primeiro, sem um autodesenvolvimento das forças produtivas e sem a universalização, era impossível, simplesmente. Veja, os trabalhadores agora vão produzir o quê? Vão produzir mercadorias, mas agora eles dirigem lá na fábrica esse processo. A produção de mercadorias é a produção de força de trabalho, que é mercadoria, fazendo mercadoria para se vender, para reproduzir o capital. Não tem saída nisso. E, nesse sentido, me parece que é um pouco tendo perdido a orientação fundamental, a partir do trabalho, no sentido ontológico fundamental e de trabalho associado, o peso em cima de encontrar alguma forma. Veja, o que o MST no Brasil está fazendo? Certamente, do ponto de vista estrito deles, estão fazendo coisas muito interessantes. Mas isto não tem nada a ver com trabalho associado. Porque quem manda no que eles produzem, no fundo, é o capital. Eles vão ter que produzir e vender determinadas mercadorias. Que eles façam isto, e não só eles, que eles façam isto não sob a lógica férrea imediata do capital, tudo bem. Só que isso não quebra a lógica do capital. Isso está muito claro ao longo desse processo do MST, que foi se tornando cada vez mais reformista. Então, nesse sentido, me parece que esta coisa de fundo, sabe, que impulsiona as pessoas a quererem encontrar uma saída, já que, e aí entra outra questão, já que a luta coletiva hoje praticamente também desapareceu. Quando eu digo luta coletiva, tanto no sentido mais imediato, quanto, sobretudo, no sentido imediato de sinalizar para além dessa sociedade. Então, essa luta coletiva existe de alguma maneira, sim, muitas lutas da classe trabalhadora, sim, mas nada dessas lutas sinaliza para além do capitalismo. Sinaliza muito mais para obter melhorias, que são importantes, são necessárias, mas para muita gente fica parecendo que as lutas práticas imediatas, aos poucos, vão gerar uma consciência de classe que vai levar.
se você conhece o mínimo de história, sabe que isso não acontece. E aí nos leva à questão da relação entre teoria e prática, né? A questão da famosa consciência. Não sei se pode abordar aqui ou se fica para um outro momento, que aí vai levar um tempinho para a gente manejar essa questão. Mas Pode sim, tranquilo. Você quer que eu faça a pergunta? Porque daí já Faça a pergunta, a gente adianta o roteiro. Tá. Então, porque a gente colocou essa pergunta da seguinte forma, né? E aí eu acho que você já pode abordar justamente tanto dos caminhos quanto de outro lado essa questão, né? Que o processo da consciência de fora, principalmente desenvolvido por Lenin, né? No livro de 1903, do que fazer, a forma como que ele colocou a questão era de como que os intelectuais, a consciência, né, trade unionista, sindical, digamos assim, não se transformava em consciência revolucionária, né? A luta econômica não derivava em luta política, necessariamente. A pergunta que a gente formulou, mais ou menos, se referia ao processo de, obviamente, de organização e luta, mas também de transição, né? Durante a transição, pensando também no que a, a Revolução Russa aconteceu com o partido, etc. A pergunta que então, tanto do ponto de vista da organização, quanto do ponto de vista do processo, né, transicional propriamente, qual que é a função dos intelectuais das organizações nesse processo de transição, né? O modelo leniniano, nesse sentido, essa ideia de que a consciência vem de fora, você acha que ainda ela vale tanto do ponto de vista organizativo hoje, quanto do ponto de vista transacional durante uma transição socialista? E ela tem alguma função, por exemplo, de organizadora, né, das mudanças requeridas justamente para fundamentar o trabalho associado nesse processo, pensando só na transição ainda. Então, na verdade, são duas partes de pergunta, né? Uma é a consciência leniniana, a ideia da consciência de fora, a função dos intelectuais na organização desse movimento, e outra é propriamente no processo de transição, né? Se essa consciência, essa função, qual é a relação dela ao trabalho associado, se ela ainda tem alguma função a cumprir, se ela não tem função mais nenhuma a cumprir em momento nenhum, enfim. Veja, nós precisamos começar do começo. E eu, particularmente, penso que o começo está em Marx. Marx, veja, ou melhor, antes de Marx, a classe operária, quando foi se formando ao longo do século XVII, XVIII, até chegar na Revolução Industrial, foi se formando. Os trabalhadores, na medida que foram se juntando em grandes fábricas, foram lutando pelos seus interesses imediatos, mas, obviamente, eram lutas imediatas, importantíssimas e necessárias, mas que não levavam à possibilidade da universalização, de compreender a universalidade do processo. Compreendia a questão imediata, explorando demais, explorando crianças, explorando mulheres, pagando povo, enfim, as questões imediatas. Mas daí para generalizar, ninguém dos trabalhadores que entrou nessa luta escreveu O Capital. Alguns teóricos começaram a refletir sobre isso e elaborar teorias. Aí eu acho que entra o exemplo do Marx. Para compreender o que é o processo histórico geral e o que é o processo histórico concreto agora no capitalismo, era preciso um estudo brutal. Era preciso ter tempo, e era preciso dedicação, e era preciso inteligência. Bom, eu acho que, de alguma maneira, com altos e baixos, com problemas mil, Marx reuniu isso. Ninguém dos outros trabalhadores, inclusive alguns que elaboraram teorias um pouco mais elevadas, conseguiu fazer o que Marx fez. Então, nesse sentido, a teoria, no sentido de compreender a universalidade do processo, é obra de intelectuais. Tem que ter tempo, e tem que ter disposição, e tem que ter genialidade, inteligência.
Nem todo mundo tem essas qualidades e que possa colocar a serviço da classe trabalhadora. Então, esse é o primeiro momento. A teoria, no sentido de compreensão do processo geral, tem que ser elaborada por intelectuais. A história tem mostrado isso. Marx, Engels, Lenin, Rosa, Gramsci, Lukács, Messaros, enfim, para citar apenas alguns. Porque esses dispunham de tempo, de possibilidades e de inteligência mais brilhante que o restante e assumiam a perspectiva da classe trabalhadora. Mas, olha como é interessante. Pegue a Comuna de Paris. Até a Comuna de Paris, Marx não tinha clareza do processo de transição. Ele faz referência, como eu disse, a 1844, nas glosas críticas, no Manifesto Comunista, em outro, ele faz referência, no 18 Brumário, faz uma série de referências, mas ele não tinha clareza ainda. Então, a clareza não veio da cabeça dele, veio do processo concreto. A elevação teórica, a captação teórica, a tradução teórica veio da cabeça dele. Mas é aquela história que ele mesmo diz. O processo processo científico é a tradução do processo real, a tradução e a interpretação do processo real. Não é simplesmente uma criação intelectual, uma criação da consciência. Então, eu acho que esses dois exemplos mostram como é que se deve manejar essa questão da relação entre a teoria e a prática, entre a consciência de classe e a consciência que ainda não é de classe. Como é que se constrói isso? Simplesmente acreditar que o movimento de lutas parciais por si leva à compreensão, a uma consciência de classe clara, não vai acontecer. Como eu disse antes, porque não tem tempo nem condições para fazer a generalização, para compreender o processo histórico na sua generalidade. Agora, também não se pode pensar que, bom, a consciência vem de fora simplesmente pronta. E o exemplo do Marx mostra claramente. Ele manejava essas duas questões. De um lado, produzindo uma alta obra de tradução teórica, e de outro lado, em contato sempre com a classe operária, né? E refletindo sobre o que a classe operária estava fazendo. Nas glosas críticas, que ele se refere aos tecelões silesianos, ele já apontava para isso. Na Revolução Russa, é um problema concreto. Não dá para simplesmente, a meu ver, tirar de lá uma teorização, como se tem feito muitas vezes. Ou a teoria ou a prática. Então, o partido tem que vir de fora e injetar a consciência da... Eu acho que tem que fazer aquilo que Marx fez nas situações concretas. Teoria, alta teoria, exige esforço sério, dedicação muito séria e inteligência brilhante. E isto não se faz do dia para a noite. Então, se você é um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, durante 6 dias por semana, né, que tempo você vai ter para fazer essa teorização? Não é falta de vontade, vocês sabem melhor do que eu, não é falta de vontade, de disposição, de interesse, é falta de possibilidades concretas. Então, nesse sentido, eu acho que é preciso articular o momento teórico, que a predominância dos intelectuais que assumiram a perspectiva da classe trabalhadora, cuja tarefa fundamental é superar a particularidade em direção à universalidade do processo, e, a partir disso, então, em interação com a classe trabalhadora, com os trabalhadores, né, poder fazer com que essas ideias sejam assumidas e deem origem a transformações práticas que ainda não existiam. E aí o teórico que acompanha isso pode fazer o que Marx fez, traduzir de novo teoricamente aquilo que os trabalhadores estão fazendo. Mas os trabalhadores estão fazendo, eu uso
bom, nunca usei em canto nenhum, mas em alguma live eu devo ter usado isso. Não, em texto não. Um pouco assim, um exemplinho com todos com todos os cuidados. Para fazer um pão, você precisa de farinha e água, um pouquinho de sal também, vai lá, mas pode fazer um pão sem sal. Você precisa pelo menos farinha e água. Se juntar essas duas coisas, não dá pão. Precisa mais alguma coisa. E essa coisa é o fermento. Se você juntar essas três coisas, possivelmente vai dar alguma forma de pão. Só o fermento não dá, só a teoria não dá, só a prática do outro lado, as condições concretas da farinha da água não vai dar pão. Então, misturando as duas coisas, é que você vai ter aquilo que se pretende, que é, para mim, pelo menos, uma consciência de classe clara, expressa, né? Porque aí eu entendo o fermento como uma consciência que pode produzir uma teoria que compreende universalmente o processo e pode, então, ser, digamos, levada aos trabalhadores, mas não levada no sentido pronta e acabada. A imagem do fermento aí não é muito boa, porque é algo pronto e acabado. Mas há uma interação. Rosa Luxemburgo, num determinado momento, fazendo uma reflexão sobre a Revolução de 1905, 1904 e 1905, disse uma coisa muito interessante. Que a Rosa é muito vista como a espontaneísta, né, contra o Lenin como dirigista, né? E, pelo que eu li dela, não me pareceu a coisa muito bem assim, não. E ela diz, olha, este processo que desembocou em 1904, na Revolução de 1904 e 1905, é resultado de mais de 10 anos de... Ela não usa a palavra fermentação, mas é o sinônimo do que ela usaria. De fermentação de intelectuais que foram aos trabalhadores e ajudaram os trabalhadores a universalizar a sua visão, a compreender o processo histórico para além da particularidade. Eu diria que isto é uma formulação brilhante deste processo da articulação entre o momento intelectual e o momento teórico. Agora, eu acho que na Revolução Soviética, e acho que também em todas as outras revoluções, mas na Revolução Soviética, concretamente, se fez isto de uma maneira concreta. Um partido que, por causa das circunstâncias concretas lá, né, que não podia haver nem sindicato, nem partido nenhum de esquerda, nem partido nenhum a não ser o czarista, enfim, tiveram que construir um partido clandestino. A situação concreta impôs aquela forma concreta. O problema é que muita gente universaliza isto, como se fosse, bom, vamos trazer para cá o que aconteceu lá. E aí eu acho que não dá certo. Mas como isto será no processo de transição, honestamente, eu não consigo visualizar, a não ser no sentido genérico. Não dá para simplesmente transportar para cá nenhuma forma concreta de todas as tentativas evolucionárias. Porque você veja, todas as tentativas evolucionárias, chinesa, vietnamita, cubana, norte-vietnamita, etc., todas elas acabaram formando um partido que se tornou um partido que está fora da sociedade e manda na sociedade. Que ele se diga e queira ser um partido socialista, ele se vê obrigado a fazer o que o capital manda. Então, nesse sentido, todos eles contribuíram para, digamos, perverter essa questão, no sentido de que agora, neste momento histórico, eu só consigo ver no sentido geral da questão. A tarefa dos intelectuais é fundamental. Ela não apronta as coisas para levar tudo pronto.
ela tem que interferir junto com a classe trabalhadora para resolver o problema da relação entre particular e universal. Como concretamente isso vai ser feito, eu acho que depende do momento concreto. Se você está numa situação em que enfrenta uma ditadura, é uma coisa. Enfrenta um governo, digamos, democrático, é outra situação. Salvo, nesse sentido genérico, eu não sei o que dizer mais no sentido concreto, como nesse processo de transição, deveria, essa palavra dever, não dá para usar aí, como é que se deve proceder? As ações concretas deverão norteadas por esses princípios gerais, e eu insisto nisso, nomeadas pelos princípios gerais. As ações concretas é que determinarão mais para cá ou mais para lá, neste momento assim, naquele momento assado. Se, por acaso, o que predomina na esquerda hoje predominar no processo de transição, eu, honestamente, acho que a coisa não vai dar certo. Mas aí estou chutando para o futuro que não me parece que esteja tão imediatamente presente, não. Beleza, Ivo. Bom, então agora, praticamente encaminhando, né, para o final dessa primeira parte da nossa entrevista, né? A gente tem uma última pergunta, como a gente fez aqui a alteração, né? A gente vai finalizar com uma coisa talvez um pouco mais que se debruça, né, sobre a realidade brasileira e tentando talvez apresentar algo mais concreto, vamos dizer assim, né? E ainda que isso, evidentemente, exige algum grau de especulação, a gente está tranquilo com relação a isso, né? Você pode você não precisa apresentar nada, nenhum manifesto aqui, nem nada nesse sentido, tá? Mas, assim, algo que você já comentou e fez a apresentação explícita, né, desse trecho, mas eu vou trazer ele aqui novamente, né? Na sua primeira fala, você apresentou exatamente que um alto desenvolvimento das forças produtivas é uma condição sine qua non, né, para efetivação dessa forma de trabalho, que é o trabalho associado, né? E aí eu faço aqui a passagem, né, faço alusão à passagem que você apresenta no texto Trabalho Associado e Revolução Proletária. Você vai dizer que um alto grau de desenvolvimento das forças produtivas, tarefa própria do capitalismo, é conditio sine qua non de uma revolução socialista. E aí a questão que fica, né, para a gente fechar essa nossa primeira parte da entrevista, que é como que isso se vê no Brasil, né? Enfim, uma objetivação capitalista tardia, ou se quisermos fazer alusão aqui ao termo do Chazin, né? Uma efetivação hiper tardiamente colocada, né? Que tem uma série de problemas, tanto materiais quanto espirituais, né? Enfim, a miséria brasileira. Eu queria, então, perguntar de início, né, se a gente já alcançou, de fato, esse patamar, né, de autodesenvolvimento das forças produtivas, e quais seriam, então, assim, elementos tanto habilitadores quanto dificultadores da objetivação do trabalho associado no Brasil, um país, então, historicamente, né, enfim, esse processo de hiper tardio, né, de objetivação do capitalismo ainda tem os seus elementos que a gente vivencia nos dias de hoje, né? Então, quais seriam esses elementos habilitadores e dificultadores, né, no nosso país? Veja, o capitalismo levou a humanidade a uma forma de universalidade que não existia antes. É inegável isso. E levou, junto com isso, a um altíssimo desenvolvimento, altíssimo mesmo desenvolvimento das forças produtivas, ainda que dominado pelo capital. Bom, por isto, porque uma revolução proletária tem que ter um grau de universalização superior ao capital, tanto na forma como nos conteúdos. Então, nesse sentido, por isto eu acho que uma revolução tem que ser necessariamente, imediatamente socialista. Vamos dar o nome aos bois, imediatamente comunista. Socialista no sentido da transição. Não dá para fazer uma revolução democrática no Brasil para depois poder fazer uma democrática burguesa, para depois fazer uma revolução socialista.
porque o nível de universalidade, veja, se a gente esperar, vá lá, suponhamos, um país extremamente pouco desenvolvido desenvolvido porque os estados europeus subdesenvolveram, da África, país muito pobre, ele nunca vai poder, por si, alcançar a universalização necessária para substituir o sistema capitalista. Isso é uma tarefa universal. É uma tarefa de imediatamente romper os grilhões do capitalismo, e isto tem que ser rapidamente nos países centrais e em todos os outros países, rapidamente. Rapidamente não quer dizer do dia para a noite, não quer dizer de uma semana para outra, mas tem que ser rapidamente para poder elevar o grau de universalização. Então, nesse sentido, eu acho que não faz sentido pensar no Brasil, vamos fazer, como tem gente, especialmente acho que o Nildo pensa um pouco assim, vamos fazer uma revolução, formar um governo representando os trabalhadores, apoiado pelos trabalhadores, e aí a gente vai elevar o grau de desenvolvimento do Brasil com uma série de políticas econômicas, sociais e tal. Não faz sentido isso. Porque não dá para estabelecer o socialismo num país só, primeiro. A Revolução Socialista tem que rapidamente ganhar um tom universal. Se não ganhar, vai ser derrotada, não tem dúvida. Podemos supor que se houvesse... Veja, como é que está a situação na Venezuela, que começou com Chávez com um tom socialista, nem este tom foi possível manter. E não é por falta de luta, não é por falta de empenho, não é por falta de determinação. É porque o momento da humanidade hoje é de universalização. Se não se conseguir rapidamente, o que não quer dizer que a luta tenha que começar no país mais desenvolvido, os Estados Unidos, suponhamos, ou a União Europeia, que hoje está uma decadência total. Mas, enfim, suponhamos que pudesse, por uma série de circunstâncias históricas, começar aqui no Brasil. Rapidamente teria que se universalizar. Senão seria fatalmente derrotada. É nesse sentido que eu acho que não dá para pensar o Brasil fora da totalidade do sistema capitalista mundial, e qualquer avanço no sentido de uma revolução proletária terá que levar em conta isso. Cada local histórico, cada região, cada país tem as suas especificidades. A concretude da luta será diferente, mas os princípios gerais têm que ser universais. Eu acho que só nesse sentido é que se pode avançar. E é neste sentido que eu acho que a maioria da esquerda, lamentavelmente, está perdida. Por quê? Sobretudo porque perdeu as determinações gerais da luta dos trabalhadores. Aquilo que eu venho pontuando desde o começo. Se você não sabe para onde vai exatamente, não vai saber quem é o sujeito que tem que fazer isto, não vai saber as determinações gerais do que se tem que fazer. E isto, universalmente, a esquerda perdeu. É trágico a gente estar dizendo isso, eu gostaria de estar errado. Mas, infelizmente, me parece que estou certo. É trágico a gente dizer, depois de lutas heróicas que foram levadas a termo nas várias tentativas revolucionárias, a gente está hoje num nível tão rebaixado que muita gente perdeu a perspectiva revolucionária e assumiu simplesmente a humanização do capital, e outros voltam a colocar a tomada do Estado, que seja para construir um Estado proletário, um Estado dos trabalhadores, como sendo o elemento fundamental, que pudesse, então, dirigir o processo. Nesse sentido, eu coloco como uma das tarefas, e talvez a fundamental, e aí que os teóricos teriam muito a dizer.
o resgate da perspectiva revolucionária voltando a Marx. Bom, nesse sentido eu escrevi 2 textos, pequenos textos, que, para quem interessar, pode dar uma olhada. O primeiro se chama Estudar Marx. O segundo, Recomeçar com Marx. Não é uma questão acadêmica, é uma questão extremamente política. Você resgatar as dimensões teóricas fundamentais do Marx para poder nortear o processo, me parece que é fundamental. Se a esquerda não fizer isto, bem, isso não é suficiente, hein? Daí para diante eu não sei o que dizer. O que concretamente seria um programa máximo, um programa mínimo aqui no Brasil e tal, aí seria uma outra discussão muito concreta. Mas nesta primeira questão me parece fundamental. Para a gente sair dessa particularidade extremamente deprimida para uma universalidade mais elevada. Bom, é isto. Beleza. Obrigado, Ivo. Bom, então, eu falei que era a última pergunta, né, mas a gente tem uma última perguntinha, mas aí é mais tranquila, né, não tão teórica, né, que é justamente assim, um apontamento, né, para os nossos leitores, ouvintes, pessoas que acompanham aqui, né, as atividades da Barra Vento, que você pudesse indicar algumas leituras, que eu acho que já está suficiente, né, lá na primeira resposta, mas, além disso, outros materiais, vídeos, outros documentos, outros autores que não apenas Marx, né, que tratem dos temas que nós trabalhamos aqui, em especial, obviamente, o trabalho associado. Olha... E assim, pode até ser questão artística, né? Uma coisa assim, filme, um livro que você leu, enfim, questões, né? O que vier à cabeça. Há um miolo da questão do trabalho associado, há um miolo. Mas ao redor desse miolo, há uma outra questão fundamental que as pessoas precisam voltar a ter, que é o conhecimento do processo histórico. Quando se fala por exemplo, quando se fala em trabalho como categoria fundante do ser social, é preciso ir ao processo histórico. Bom, vai lá, lê o texto do Engels, a importância do trabalho, né? Mas existem muitas pesquisas antropológicas muito interessantes que fundamentam isso. Os livros do Gordon Tilde, eu não sei se é Childe ou Tilde, eu acho que é Tilde. O que aconteceu na história, a evolução histórica do homem, alguma coisa assim, são livros preciosos, pelo menos para mim, são livros preciosos. Eu sei que existem outros, mas estou falando do que eu li. São livros preciosos para esse primeiro momento histórico, como é que foi. Aí depois há uma série de outros livros, que no momento não lembro, mas que trazem... leitura, pelo menos para principiantes, leitura que a gente sempre indicou ao longo de tantos anos de professor. História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. Esse sobre a Terceira Internacional, como é que é? A crise do movimento comunista? A crise do movimento comunista. Mas sobre a Revolução Russa também existem, eu estou lendo agora do Edward Carr. Olha como é interessante a Revolução Soviética. O Edward Carr, na introdução, ele diz, eu não sou marxista, não. Mas você diz, puta que pariu, desculpe, o que ele está dizendo é tudo que o marxista, quase tudo que o marxista diria. O bicho ele é de uma sinceridade, de uma honestidade intelectual impressionante. Ele, a meu ver, ele não captou a questão do trabalho associado, a condição fundamental do autodesenvolvimento, mas a narração dos fatos, o entrelaçamento dos fatos é muito legal. Enfim, acho que é uma série de livros e outras obras que podem levar à compreensão do processo histórico. No Brasil, eu acho que é preciso resgatar o Chazin sem
sem fazer o que os leninistas fazem com Lenin. Porque para muito, falou em Lenin, já pronto, não precisa mais fazer nada, porque o que Lenin disse Roma locuta, causa finita. Não é assim. E fazer críticas a Lenin ou a qualquer outro, inclusive a Marx, não é a gente querer ser mais do que eles. Eles quereriam que se fizesse na medida em que a gente tenha fundamentos teóricos, e fundamentos práticos, e fundamentos concretos. Não é simplesmente ler. Eu digo isso porque durante não sei quantos anos eu lia Marx, pronto, achava que aquilo era aquilo e pronto. Não confrontando isto com o processo real. E isso foi uma lição que o Marx deu para a gente. O intelectual não cria da cabeça, não simplesmente absorve o que os outros disseram, mas confronta o que os livros dizem, o que os grandes autores dizem, com o processo real. Eles têm direito de errar. Você tem a obrigação de demonstrar que está errado. Então, nesse sentido, eu acho que há uma... Mas se eu posso enfatizar muito, e de novo, posso estar errado, é preciso voltar a Marx. Estudar Marx com seriedade, sempre nesse espírito. Um olho na teoria do Marx e outro no processo histórico concreto. E para resgatar a perspectiva revolucionária, eu acho que sem resgatar, sem pegar o fio condutor da perspectiva revolucionária, e vai lá no trabalho como categoria fundante e vende lá o fio condutor, demonstra a possibilidade e a necessidade da revolução proletária, se perde esse fio, bicho, a coisa está perdida. Então, nesse sentido, há muita coisa que ler. É preciso ter muito cuidado hoje, porque, inclusive, tem muitas interpretações do Marx. E, para finalizar, eu digo o meu critério, porque eu acho que a gente não pode simplesmente dizer eu prefiro o Lukács. Eu prefiro não é não. Por que você prefere? Qual é o critério que te permite dizer por aqui é melhor e por lá não é melhor? Para mim, duas coisas. De um lado, o Lukács recupera essa perspectiva de ir à raiz do ser social, que começa no trabalho como categoria fundante, voltar de lá compreendendo todo o processo histórico, compreendendo agora a natureza do capital como algo histórico, a natureza do capitalismo, e demonstrando, fundamentando de maneira sólida a possibilidade e a necessidade de uma revolução proletária que mude, que acabe com o sistema capitalista e construa um sistema comunista. Veja, não é pouca coisa. Demonstrar com seriedade isto é fundamental. Então, eu digo, se você estuda Marx, mas você não quer saber da revolução, você acabou com Marx. São duas coisas absolutamente inscindíveis. Ir à raiz, voltar e estabelecer a sua conexão com a revolução. Fundamental. Se eu posso dar uma sugestão, é nesse sentido. Beleza. Bom, então, essa primeira parte, para essa primeira parte, eu acho que finalizamos, né, por aqui. Dizer aos ouvintes, né, que, mais uma vez, os textos do professor Ivo estarão aqui no comentário, né, fixado, enfim, aqui na legenda desse vídeo, e inclusive as obras citadas, né, depois eu vou recapitular aqui, escrevo lá, faço apresentações, inclusive se encontrá-las online eu já deixo linkado lá para o pessoal poder acessar, beleza? Mas por fim, então, mais uma vez, gostaria de agradecer ao Ivo ter aceitado o nosso convite, prontamente, né, inclusive, de forma quase que imediata, aceitou esse convite, dialogou conosco, né, para a construção também do tema aqui, e agradecer ao Frederico, né, que fez a ponte, né, entre nós da Barra Vento e o Ivo, se prontificou, inclusive está aqui hoje conduzindo a entrevista junto comigo. Então, agradecer a vocês, né, a ambos, pela participação, pela presença aqui hoje, inclusive num feriado, né, então, muito obrigado. Se quiserem fazer uma última fala, alguma última questão, também passo a palavra para vocês.
Olha, eu só posso agradecer a possibilidade de trabalhar essas ideias, de expô-las a um público maior. Eu espero que outras pessoas tenham acesso a elas. E qualquer discordância, estou sempre aberto ao debate, tranquilo, desde que com argumentos sérios, né? Porque eu acho que a gente está num momento da história da humanidade muitíssimo crítico. Ninguém tem a chave do sucesso dessa transformação. Então, sem abrir mão de determinados princípios, mas eu acho que é preciso trocar ideia, sim, porque outras pessoas poderão trazer coisas que eu não conheço, que você não conhece, enfim, que possam contribuir para essa luta da classe trabalhadora. Muitíssimo obrigado pela parte que me toca, para vocês dois. Bom, eu também agradeço ao Rodrigo aí pela possibilidade de discutir a possibilidade, enfim, a vinda do Ivo, a discussão até de algumas pessoas mais para a possibilidade de fazer vídeos. E o Ivo de ter aceitado aí essa catilinalia evangelizadora. De 2 horas quase de gravação. Isso que tinham 85 perguntas lá, né? Ainda bem que dividiu por 2 partes, senão ia ficar até as 7 da noite aqui falando. Enfim, valeu, Ivo. Sempre é bom te ouvir. Bom, enfim, acho que a gente pode encerrar por hoje. Até a parte 2, que a gente estaremos todos aqui de volta. Beleza, aquele abraço para vocês. Isso aí, beleza. Então, quem estiver ouvindo, peço que comentem, enfim, compartilhem com colegas, camaradas, membros de grupos de pesquisa, e fiquem ligados, né, aqui nas redes da Barra Vento, porque justamente nós teremos uma segunda parte, onde vamos falar também com o professor Ivo, né, sobre o tema trabalho associado, Estado e política, ainda que tenhamos falado sobre esses temas aqui hoje, né, aí sim de forma mais pormenorizada. Então, fiquem ligados aí também, que em breve virá essa segunda parte. Abraço.